Capítulo 271 Plano completo. Quando a verdade foi revelada, tanto Zhao Feng quanto o mestre Tiegan ficaram atordoados. A pessoa que Zhao Feng estava procurando era na verdade a imperatriz Qin da família imperial. No país Grande Domo, os imperiais eram os líderes e por direito, as 3 seitas e 4 famílias deveriam ouvi-los. Quando ele pensou até este ponto, Zhao Feng franziu a testa e sua expressão mudou abruptamente quando ele se lembrou de algo. Se ele não estava errado, a seita Sangue de Ferro e o Império são como fogo e água. Os imperiais eram os líderes em nome, enquanto a seita Sangue de Ferro era uma facção que usava métodos frios para esmagar seus inimigos. Imperatriz Qin é uma pessoa que tenta seduzir todos os seres vivos e quer controlar o país. Ela é uma grande inimiga da seita Sangue de Ferro. Tianmu disse friamente. Ao ouvir isso, Zhao Feng sentiu-se nervoso. A seita Sangue de Ferro e a família imperial de onde Liu Qinxin era, são inimigos. Se eu levar a carta e entregar à Imperatriz Qin, isso não significaria. Zhao Feng não pôde deixar de ficar preocupado. Mestre Tiegan também percebeu esse ponto e olhou para Tianmu. Os olhos do homem de cabelo cor de sangue, Tianmu, brilharam antes dele falar, não importa se você ajudou a seita Sangue de Ferro e a mim. Mantenho a minha gratidão e ressentimentos separados, então não vou incomodar você. Zhao Feng soltou uma respiração enquanto recebeu a resposta. Ele estava preocupado se a seita Sangue de Ferro iria forçá-lo a tomar uma decisão, mas mesmo que Tianmu não tenha perturbado Zhao Feng, o último sentiu sua cabeça doer. A seita Sangue de Ferro e a família imperial não conseguiram entrar em acordo. Se ele formasse um bom relacionamento com a seita Sangue de Ferro, ele se tornaria um inimigo da família imperial, que incluía a Imperatriz Qin. No entanto, se ele entregasse a carta e fosse tomado pela família imperial, isso significaria que ele seria o inimigo da seita Sangue de Ferro. Não importa qual escolhesse, Zhao Feng se tornaria o inimigo de um ou de outro. Depois que a arma foi concluída, Zhao Feng imediatamente pediu para sair. A tarefa mais importante pela frente agora era como escapar desse casamento. Depois de observar Zhao Feng sair, Mestre Tiegan perguntou, Vice-Patriarca, você não está preocupado que Zhao Feng seja usado pela família imperial? O poder de sua linhagem ocular é notável. Você tem que olhar para tudo de vários ângulos. Se eu o forçasse agora mesmo, ele não seria leal. Além disso, a Imperatriz Qin nasceu aqui. Que relações ela teria com alguém de fora do país Grande Domo? Os olhos do homem de cabelo cor de sangue continham um olhar profundo. Você está dizendo que Zhao Feng e Imperatriz Qin não têm muita conexão entre eles. O mestre Tiegan pareceu entender. Hehe. Um sorriso estranho podia ser visto no rosto do homem de cabelo cor de sangue. A resposta será revelada em breve. Veremos se eu estou certo ou não naquele momento. De volta à cidade. Zhao Feng foi imediatamente convocado pelo Lorde da cidade. Faltava apenas meio mês para o casamento de Zhao Feng e Liu Qinxin. Você não precisa fazer nada a partir de agora. Apenas se concentre em se preparar para o casamento. O Lorde da cidade do Lago Inundante disse. Neste período de tempo, a notícia do casamento entre Zhao Feng e a filha do Lorde da cidade se espalhou por toda a área do Lago Inundante. O palácio do Lorde da cidade já estava fazendo seus preparativos e toda a cidade foi preenchida com uma atmosfera de alegria. Zhao Feng tornou-se mais pressionado.
Quanto mais perto do dia do casamento, menos chances ele tinha para escapar. Tudo isso foi planejado passo a passo pelo Lorde da cidade, ele não deu a Zhao Feng saída alguma. Se fosse outro homem que enfrentasse uma garota como Liu Qingjin, mesmo que soubesse que o casamento foi planejado para mantê-lo preso, eles estariam dispostos. Afinal, Liu Qingjin possui uma aparência perfeita e é como uma deusa. Seu talento, experiência e outros aspectos eram perfeitos. No entanto, Zhao Feng não teve nenhuma intenção de se casar. Ele tinha apenas 16 anos e queria concentrar-se exclusivamente no cultivo. Ele não sabia nada sobre a relação entre um homem e uma mulher. Tudo isso foi planejado pelo Lorde da cidade e também pelo destino porque o pequeno gato ladrão retirou o véu de Liu Qingjin. Mas na frente do Lorde da cidade, Zhao Feng concordou com tudo. Se você se tornar o genro da família Liu, não fique muito perto da seita Sangue de Ferro. O Lorde da cidade do Lago Inundante alertou. Zhao Feng logo percebeu que a Imperatriz Qin veio de um dos ramos da família Liu. Ela estava separada da família imperial, e até certo ponto, representa a relação entre a família Liu e a família imperial. Se a família Liu e a família imperial estavam próximas, então a seita Sangue de Ferro estaria do lado oposto. Depois de se despedir do Lorde da cidade, Zhao Feng voltou aos seus aposentos e examinou os arredores com o olho espiritual de Deus. Desta vez, seu rosto estava um pouco sombrio. Agora havia um especialista no reino espiritual verdadeiro. Como o casamento estava se aproximando e com seu relacionamento com a seita Sangue de Ferro, o Lorde da cidade, para evitar acidentes, enviou um especialista no reino espiritual verdadeiro para proteger Zhao Feng. Com um especialista neste nível para manter os olhos em Zhao Feng, a dificuldade em sua fuga aumentou drasticamente. Zhao Feng respirou profundamente, se sentou de pernas cruzadas e começou a circular o seu cultivo. Como havia um especialista no reino espiritual verdadeiro, não havia necessidade de esconder sua força. Na mesma noite, ele avançou para o sétimo céu. O avanço desta vez não precisava ser consolidado, pois Zhao Feng estava retornando ao seu cultivo original. Tanto o cultivo quanto a base são mais estáveis do que antes. Zhao Feng acenou com a cabeça. Embora ele estivesse no sétimo céu anteriormente, ele hoje era muito mais forte do que quando estava no banquete da aliança. Após o banquete da aliança, Zhao Feng entrou nas ruínas núcleo da origem e seu nível de energia mental ultrapassou o meio passo do reino espiritual verdadeiro. Além disso, o primeiro nível da herança do relâmpago agora estava concluído. Todos os seus atributos eram melhores do que antes. A notícia do avanço de Zhao Feng logo chegou aos ouvidos do Lorde da cidade. O jovem mestre avançou e diz que precisa consolidar seu cultivo e, portanto, pediu para adiar os preparativos para o casamento. Um empregado disse: avançar para um novo nível é bom. Faça o seu melhor para se livrar das coisas menores por ele. O Lorde da cidade do Lago Inundante teve um traço de alívio em seu rosto. Em primeiro lugar, o avanço no cultivo realmente precisava ser consolidado. Em segundo lugar, o novo nível de cultivo de Zhao Feng era mais digno para ele ser o marido de Liu Qingjin. Mais uma coisa, diga-lhe para tirar o tapa-olho antes do casamento. Um gênio com um poder ocular é mais do que digno de Liu Qingjin. O Lorde da cidade disse e suas palavras logo foram entregues a Zhao Feng.
Bom, a fuga dessa vez precisará do poder do óleo espiritual de Deus. Zhao Feng lentamente tirou o tapa-olho. Depois de retornar do Palácio Tigan, ele recebeu um novo tapa-olho. Era de cor prata claro e tão fino como uma lâmina, nobre e elegante. Depois, com a desculpa de consolidar seu cultivo, Zhao Feng iniciou os preparativos para sua fuga. Embora ele não tenha saído muito, ele sempre esteve planejando. Ele enviou o pequeno gato ladrão para fazer coisas que ele não conseguiria. O gato ladrão era pequeno e é especialista em furtividade, então ele podia fazer as coisas com muita facilidade. O terreno do palácio do Lorde da cidade e da cidade do Lago Inundante é completamente familiar para mim agora. Pensou Zhao Feng. Com seu cultivo atual, ele não tinha medo da perseguição de 2 ou 3 cultivadores no meio passo do reino espiritual verdadeiro. A pessoa mais incômoda era o especialista que acabou de chegar, que estava no reino espiritual verdadeiro. O nome dessa pessoa era Liu Yuan e dito ser primo do Lorde da cidade. Ele havia cultivado na seita Palácio da Espada Qin por algum tempo e estava usando o nome de proteger o genro do Lorde da cidade para ficar. Cabelos, esse Liu Yuan é diferente do Liu Yuan de antes. Mesmo nome, mas ideogramas diferentes. O dia do casamento se aproximava e restava apenas 5 ou 6 dias. Neste dia, os preparativos de Zhao Feng foram concluídos e estavam prestes a sair da consolidação. A primeira coisa que Zhao Feng fez não foi encontrar Liu Qinxin nem cumprimentar o Lorde da cidade. Seu alvo era o especialista no reino espiritual verdadeiro. Tio Yuan, acabei de consolidar meu cultivo e tenho muitas perguntas sobre artes marciais. Zhao Feng foi até o especialista no reino espiritual verdadeiro. Certo. Liu Yuan assentiu com a cabeça. Sendo mais velho, ele não recusou, pois muitos jovens pediam conselhos a ele. Além disso, o jovem à sua frente era o genro do Lorde da cidade e era o futuro jovem mestre da cidade do Lago Inundante. Ao mesmo tempo, Liu Yuan pensou, eu usarei essa chance para testar esse garoto. Zhao Feng estava cercado de uma misteriosa névoa e o poder de sua linhagem ocular era algo que até o Lorde da cidade estava curioso. Zhao Feng primeiro encontrou Liu Yuan para perguntar sobre algumas coisas sobre o cultivo, em seguida, sugeriu lutar um pouco. Sua intenção era, obviamente, testar esse especialista. Liu Yuan poderia ser considerado um meio discípulo do Palácio da Espada Qin. A seita Palácio da Espada Qin era uma das 3 grandes seitas do país e tinha um bom relacionamento com a família Liu e a família imperial. Em termos de luta, costumavam usar qins, espadas, pincéis de escritas e flautas que possuíam um ar de nobreza. Cabelos, qin pincel. A arma de Liu Yuan era uma pincel de escrita preta e, quando ele a balançava, o que espiritual verdadeiro produzia uma grande aura. O olho espiritual de Deus de Zhao Feng se abriu e analisou o modo de batalha de Liu Yuan. Nobre, gracioso, elegante. Ataque e defesa são ambos médios, mas sua velocidade e agilidade definitivamente não são lentos. Observou Zhao Feng. A força que ele exibia atualmente era próxima de um cultivador normal no meio passo do reino espiritual verdadeiro no país Grande Domo, que era um pouco mais forte do que os do mesmo nível nos 13 países. Por causa do óleo espiritual de Deus, Zhao Feng conseguiu trocar alguns movimentos com Liu Yuan. Claro, Liu Yuan suprimiu sua força para cerca de 30% de sua verdadeira força.
A lacuna entre o reino espiritual verdadeiro e o reino ascensionado era muito grande. Depois de treinar por cerca de 1 hora, Zhao Feng terminou de testar Liu Yuan e o agradeceu pedindo para treinar sua besta voadora de estimação. Liu Yuan queria recusar no início, mas devido à honestidade e vontade de Zhao Feng, ele concordou. Ele ouviu falar das habilidades de domesticação de animais de Zhao Feng. Depois de 1 hora, Zhao Feng junto com o pequeno gato ladrão domesticaram a andorinha fosforescente de Liu Yuan. A besta voadora pareceu se tornar mais inteligente e mais próxima de seu dono. Muito obrigado. Liu Yuan ficou muito feliz, mas não sabia que, desde o início, Zhao Feng planejou tudo isso contra ele e conseguiu. Sucesso! Zhao Feng trocou olhares com o pequeno gato ladrão antes de retornar. Tudo estava de acordo com o plano.